Olá, estamos iniciando mais uma temporada do programa Perfil Parlamentar. Desta vez para apresentar um pouco da história dos vereadores eleitos para a 16ª legislatura. Para começar a nossa série de entrevistas, estamos recebendo Cristiano Koller. O vereador de 36 anos é metalúrgico, tendo atuado por 15 anos na indústria como matrizeiro. Natural de Novo Hamburgo, ele foi eleito pelo PDT com 2.069 votos para o seu primeiro mandato. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. O senhor é natural de Novo Hamburgo, né? Eu queria saber quais são as suas primeiras lembranças aqui da cidade. Boa tarde, agradeço o convite, parabéns pelo belíssimo programa. Nossa, eu sou natural de Novo Hamburgo e morador da Vila Crefe, o bairro Santo Afonso, ali. Sempre morei ali. O que mais lembro das minhas lembranças de infância é as estradas de chão batido, as ruas de chão batido, a gente brincando na rua até tarde da noite, sem ter perigo nenhum de ser assaltado, de ser atropelado, porque pouco se via de carro e moto naquela época, até quem tinha carro e moto era muito rico. E me lembro assim até um projeto, assim, um pedido que eu fiz à Transurb também, para eles revitalizar aquele trem, o trem que ficava na Praça do Imigrante, há uns 20 anos atrás. É uma lembrança que eu tenho naquela época muito boa, assim, o trem no centro, das ruas, assim, a gente brincando, pescando e caçando lá na Vila Crefe, lá, quando nós éramos pequenos lá. No tempo que o rio não era poluído. Que não era poluído, podia pescar, pegava mussum, peixe, rã, nós caçava rã lá, era uma época muito boa. Hoje em dia já não dá pra fazer mais isso, não. Os rios estão muito poluídos. E quais eram, assim, as principais dificuldades, né? O senhor morava na Vila Crefe, que era um lugar que, teoricamente, é afastado do centro, tinha mais dificuldade de transporte, né? Como é que era essa questão? O transporte existia o ônibus, mas não era tão frequente que nem hoje. Hoje tem Vila Crefe, Esmeralda, tem Vila Crefe, Verdes Campos, tem várias linhas de ônibus que passavam. Antes era um ônibus a cada 2 horas, 3 horas. Hoje em dia não, é cada meia hora, 25 minutos tem um ônibus. Mas eu acho que era uma época muito melhor. Você andava muito a pé, né? Muito a pé, de bicicleta. Podia se andar de bicicleta, hoje em dia é perigoso andar de bicicleta. Tu pode ser atropelado ou assaltado. Mas era uma época muito melhor de se viver do que hoje em dia. Era muito... Tu vivia muito bem, tu vivia melhor naquela época. Era muito mais feliz até naquela época. O senhor é metalúrgico, né, de profissão e atuou por 15 anos na indústria. Como é que foi, assim, esse seu ingresso? Que curso que o senhor fez, né? Como é que o senhor entrou na indústria? Na verdade, eu entrei em 1994 na Matriz Vale. Matriz Vale me deu a oportunidade de eu ser metalúrgico. Antes disso, eu trabalhava com o Edson Machado. Até uma época ele foi secretário do município, secretário de serviços urbanos. E como o Edson tinha um problema numa perna, ele não podia carregar umas bolsas grandes, maletas, com amostra de calçados. E eu viajava em Rio Grande do Sul e até Santa Catarina com ele, carregando aquelas maletas para ele. Digamos assim, eu ganhava um salário mínimo naquela época com ele. Mas eu viajava por tudo e comia bem, porque o Edson era muito exigente na questão de alimentação. Nossa, eu almoçava e jantava e comia em restaurantes que eu nunca mais fui na minha vida. E em 94, o Juarez, que era o dono da Matriz Vale, conversando com a minha mãe, perguntou o que eu estava fazendo. Como naquela época eu tinha 14 anos, o Juarez perguntou à minha mãe, o que o Cristiano tá fazendo? Ele trabalha com um rapaz assim, tal e tal. Explicou pra ele a minha situação, né, o que eu tava trabalhando. Foi bem na época que meu pai também e minha mãe se separaram, sabe? E do Juarez, e esse disse pra minha mãe assim, Maria, manda o Cristiano amanhã ir lá falar comigo, que se ele for bom e trabalhar direitinho, eu vou dar 2 salários pra ele de começo. Imagina, do dia pro outro ganhar o dobro do que tu ganhava, e ainda mais com carteira assinada, tendo todos os benefícios. E eu peguei e fui em 94. Encarar essa jornada na matrizaria. Fiquei 5 anos com o Juarez, na Matriz Vale, e aí abri mão de um sonho que eu tinha, que era pegar o quartel. Sabe, tive que abrir mão do quartel, fiquei 6 meses no quartel, e depois eu pedi para sair do quartel. Por causa que a situação financeira da minha família não estava bem, sabe? A minha mãe trabalhava numa empresa, a empresa quebrou, trabalhou 10 anos, e de um dia para outro a empresa fechou, ela até hoje está esperando receber da justiça. Já... Sua mãe trabalhava em empresa calçadista. Calçadista, isso. E a empresa quebrou. E até hoje minha mãe está esperando para receber da empresa lá. E pode ser que receba ainda, mas não sabe quando. Aí tive que abrir mão do meu maior sonho, que era seguir a carreira militar.
por causa da situação financeira. Eu tinha 2 irmãs de menor e meu pai também não estava numa condição financeira, ele tinha se separado da minha mãe, tinha constituído outra família, já tinha 2 filhas com a outra mulher também, com a outra esposa dele. E infelizmente tive que abrir mão desse meu sonho. Mas às vezes me bate um arrependimento, que nem sábado agora, levei meu filho lá na base aérea de Canoas, e aí depois de 18 anos, 20 anos, eu botei uma farda novamente. Bem, me senti o máximo com aquilo ali, e ele também botou uma farda lá. Mas voltando assim na questão ali da metalúrgica, aí trabalhei 5 anos com o Juarez na Matriz Vale, aí depois saí de lá e fui trabalhar mais 10 anos na Matricinos, que eles eram cunhados 2. E vou dizer pra ti assim, às vezes dá uma saudade. Pois eu cumpri o meu horário às 7 da manhã, ia embora às 6 da tarde e voltava no outro dia, não esquentava a cabeça. E agora como vereador, não, a gente é vereador 24 horas por dia. Sábado e domingo, as pessoas não têm hora para ligar pra gente. Não estou reclamando, entendeu? Só que existe horário às vezes para se ligar, sabe? Às vezes se liga no meio da madrugada para pedir um recolhimento do entulho, sabe? Podia ser ligado no outro dia, sabe? Mas estamos aí para isso e agradeço muito a oportunidade de ter sido metalúrgico. E eu digo para as pessoas assim, ó, nunca diga nunca. Eu não digo que eu nunca mais vou voltar a ser metalúrgico. Se tiver que voltar a ser, vou ser com o maior prazer. Qual foi a sua maior aprendizagem, né, nesse tempo de indústria, né, tem esse horário bem rígido, né? Quais as principais coisas que tu aprendeste nessa época? Primeiramente é horário, né? Tem que ser pontual, porque se tu chegar 5 minutos atrasado, eu já perdi domingo. Já começava por aí. E na questão assim, numa empresa, ela não é muito diferente do que a política. Dentro da empresa também tem que ter o lado político, sabe? Tu tem que ter amizade com os outros, porque daqui a pouco tu vai precisar, tu ajuda um, porque daqui a pouco tu vai precisar da ajuda dele. E na política não é muito diferente, um tem que ajudar o outro. E quando o senhor entrou para a política? Entrei em 2007, eu me filiei ao PDT. Por indicação do seu Darcy, que eu chamo ele do meu padrinho político. Ele e a esposa dele, a dona Augusta Voltz, que é umas pessoas que eu agradeço a eles por eu estar onde estou hoje. Devo muito a eles também, ao seu Darcy e à dona Augusta. Na verdade, sim, em 2007 eu me filiei ao PDT por causa também do seu Ayrton, que era o prefeito, foi prefeito até 2004. E eu, me filiando ao PDT, achei que ele poderia ser candidato em 2008, que era a minha vontade de poder apoiar ele. Só que, infelizmente, por ele estar com problemas na justiça ali, ele não pôde se candidatar a prefeito em 2008. E o PDT acabou se coligando de vice Lorena com o Tarcísio. Em 2008 foi a eleição. Isso. Daí em 2007 que eu entrei na política. Daí. Um ano antes de tu poder ser candidato, eu me filiei a um partido político. Daí. E em 2008 o senhor foi candidato, mas continuava trabalhando na indústria. Sim. Eu fiz a minha campanha durante o dia, trabalhava durante o dia e fazia a minha campanha à noite e aos finais de semana, com o apoio da minha família, todos. Olha, eu sou muito feliz por ter a família do meu lado, porque não teve uma pessoa da minha família que não me apoiou. E tu tendo a família do teu lado, tu já tem já tá na frente dos outros, digamos assim. E infelizmente não consegui me eleger em 2008. Mas, quem sabe se eu não estivesse trabalhando na empresa, eu teria mais tempo de fazer a minha propaganda na rua, divulgar meu trabalho. Mas valeu de aprendizado, entendeu? Aí em 2008 eu fiz 1.063 votos na minha primeira eleição, trabalhando dentro de uma empresa. Aí em 2009 eu fui trabalhar na prefeitura daí. 2009 daí. E o senhor atuou na prefeitura nesses 4 anos, né, de 2009 até agora, até se eleger vereador, como diretor de serviços urbanos. Como foi essa experiência lá na prefeitura? Nossa, foi muito boa. E aí eu agradeço também ao prefeito Tarcísio, à Lorena, vice-prefeita, e ao PDT, por eles terem me dado uma oportunidade de eu crescer, de aprender. Nesses 4 anos eu aprendi muita coisa. E agradeço a essas pessoas, ao PDT, à Lorena e ao Tarcísio, pela oportunidade que me deram. E é graças a isso eu cheguei onde estou hoje. Só queria voltar um pouquinho atrás, lá em 2008. Eu fiz 1.063 votos. E daí eu acho que com a votação que eu fiz, o PDT me deu um cargo no local que eles... Como é que dizer assim, que eu podia divulgar o meu trabalho, que poderia ter um potencial
de na próxima eleição vir a me eleger. E foi o que aconteceu. E o cargo, né, que o senhor ocupou, que é o de diretor de serviços urbanos, é um cargo bastante exigido e é um cargo que a gente diz que o serviço aparece, né? Sim. Porque tudo que envolve a manutenção da cidade fica ficava a cargo do senhor, né, nesse período. Muito, e falando nesses 4 anos que eu trabalhei na prefeitura, eu até, como é que diz assim, eu era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Não tinha sábado, não tinha domingo, estava sempre à disposição do prefeito, da comunidade, e sinto saudade desse tempo também. Que hoje um vereador, as pessoas acham que a gente como vereador consegue fazer tudo e não. Eu acho que eu como diretor conseguia fazer até muito mais do que como vereador, porque eu tinha máquina na mão, eu tinha caminhão, eu tinha reto, tinha pessoal na mão. Eu vou dizer assim, nesse tempo que eu tive lá, a gente consertou mais de 200 praças e eu soube trabalhar em cima disso, sabe, divulgar o meu trabalho, isso me ajudou muito na época da eleição também. Fiz isso porque eu gostava também, mas também sempre pensando no futuro, entendeu? Não adianta só trabalhar e não demonstrar o teu trabalho. Só que o que me deixava chateado é que tu arrumava uma praça hoje, consertava, amanhã ou depois de amanhã já estava toda destruída, pichada. As correntes eles roubavam do dia para o outro para botar nas carroças, para botar nas bicicletas. E isso me deixava muito triste, sabe? De tu arrumar as coisas num dia com carinho e um dia ou 2 depois aquilo tá tudo destruído, tá pior do que antes de tu ter arrumado, sabe? Bom, no próximo bloco, então, a gente continua falando sobre a tua atuação lá na prefeitura e também sobre o trabalho como vereador. O programa Perfil Parlamentar de hoje entrevista o vereador Cristiano Koller. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaraNH.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Perfil Parlamentar e o nosso entrevistado de hoje é o vereador Cristiano Koller. Vereador, no bloco anterior nós falávamos sobre o seu trabalho, né, à frente da Diretoria de Serviços Urbanos do município, que é bem diferente da atuação parlamentar, né? Como é que tem sido essa sua experiência no Legislativo nesse quase um ano de mandato? Ela tem sido boa, não ótima, ela tem sido boa, pois tem tido algumas decepções, mas também muitas realizações. E como na vida da gente, a gente tem algumas decepções, mas a gente não pode abaixar e nem achar que está tudo bom, que nem também está tudo ruim. E aos pouquinhos a gente tem trabalhado, tem demonstrado o nosso trabalho, só que infelizmente a gente não consegue, de repente, colocar muita coisa em prática na questão financeira, porque o vereador ele é muito restrito, não é essa palavra que eu gostaria de usar, o vereador está muito limitado, digamos assim, na questão de fazer um projeto que venha a ter custo para o município. Tu pode fazer projetos, mas o prefeito também está no seu direito de vetar. Chega lá que vai ter algum custo para o prefeito, porque no final de 4 anos quem vai responder judicialmente é o prefeito, caso as contas do município venham a ultrapassar um limite Sim. de contas ali. Mas o senhor teve uma grande vitória, digamos assim, nessa questão de apresentação de projetos, que foi o projeto do Centro de Cuidados, né, para o Idoso,
que foi sancionado recentemente pelo prefeito. Qual a importância desse projeto? Nossa, que nem eu digo para as pessoas, agora eles estão vindo, aí, quando é que eu vou poder botar meu pai ou meu avô lá na creche? Assim, calma. Por enquanto o projeto ele foi aprovado, virou lei, tudo, só que ainda falta o executivo colocar ele em prática. Agora cabe a nós, vereadores, ficar cobrando do executivo para se colocar em prática esse projeto. Essa foi uma grande vitória minha e do outro vereador, Gerson PTF, no qual a gente fez uma parceria. Porque eu gosto de falar para as pessoas que o vereador sozinho não vai a lugar nenhum. Tu tem que ter parcerias com o vereador, assim como é na vida particular da gente. Se tu não tiver as pessoas para te apoiar, não tiver junto contigo, tu não vai conseguir adiante. E isso foi uma grande vitória. Acho que foi uma das maiores até agora, essa vitória aí. E agradeço muito a parceria do PTF nessa questão desse projeto também. E aos funcionários da casa, em especial o Nilo, a Bárbara e a Cleia, que nos ajudaram na formatação do projeto, para colocar os artigos ali, porque eu sou muito mais executivo do que legislativo, e muitas leis, assim, essas coisas eu ainda estou aprendendo, sabe? Não tenho nem um pouco de vergonha de dizer que eu ainda estou aprendendo. A gente está sempre aprendendo a vida da gente. Sim. E o senhor também tem um grande número de indicações e pedidos de providência, né? Muitos deles voltados para a manutenção da cidade. Isso é reflexo do seu trabalho como diretor de serviços urbanos? Muito boa a tua pergunta. E é muito por causa dessa questão. Quando eu estava na prefeitura, as pessoas ligavam para mim, até vereadores mesmo, até vereadores da oposição, eles elogiaram o meu trabalho no tempo que eu tinha na prefeitura. Eu fazia, sem ver a quem, não importava se era vereador da base ou da oposição, ou se era preto, branco, se era azul, ou qualquer pessoa que ligava para mim, eu estava sempre disposto a ajudar. E hoje as pessoas vêm a mim, porque de repente o executivo está falhando um pouco nessa parte também, de dar um pouco de atenção ao contribuinte. Mas eu sinto que se eu tivesse alguém da minha amizade, ou alguém no meu lugar lá, uma pessoa que eu tivesse um contato maior, com certeza 50% desses pedidos de providência que eu faço não estaria acontecendo, que uma simples ligação já seria atendido. Mas sorte que eu ainda tenho um monte de amigo lá dentro, vários amigos lá dentro, e ligo para eles, faz um favorzinho para mim lá, eles vão lá e fazem. E eu sou muito grato a essas pessoas aí, ao Celso, a Marlene, ao Paulinho, a várias pessoas que eu deixei de amigo lá dentro, seu Osório, que são as pessoas que eu ligo hoje, amanhã já está pronto. E é isso que de repente falta um pouco do executivo, dar um pouco de atenção ao contribuinte. E eles têm vindo procurar a mim, pois quando eu estava lá eu sempre fazia dava esse carinho, essa atenção ao contribuinte lá. E qual a sua avaliação, né, desses também quase um ano, um pouco menos, né, porque nós tivemos a eleição suplementar do governo Luiz Lauermann? Eu acho que por enquanto a gente não tem muito o que falar, não tem uma nota para dar, mas se tivesse que dar uma nota, eu ia dar uma nota 7. E olhe lá ainda. Por causa da questão, vou ser bem sério, a gente não tem visto muita melhoria na cidade ainda, sabe? Porque infelizmente o Luiz pegou a prefeitura em março, final de março, início de abril ali, e até agora não tem demonstrado muito o trabalho realizado no município, por causa da questão financeira, eu acredito. Mas tem obras importantes sendo realizadas, entrega de escolas, as creches, construção de postos de saúde, até próximo à minha casa está sendo construída uma creche, um posto de saúde, mas até o momento, assim, eu acho que o executivo tem deixado a desejar um pouco nessa questão, assim. E como tem sido a sua relação como vereador com a base governista, né? Nós tivemos essa eleição suplementar, teve um racha, né, no seu partido, a vereadora Lorena acabou indo para a oposição e foi uma questão que ninguém esperava, né? Como é que tem sido hoje a sua relação como base de governo? Em janeiro, quando a Lorena ela era vice-prefeita, né? A gente estava coligado com o PT. Os 4 anos a gente esteve coligado com o PT. Só que em janeiro teve a eleição suplementar e daí teve uma eleição dentro do PDT também, para votar para quem a gente optar, ou coligar com o PMDB ou com o PT. Vou ser bem sério, ninguém enfiou uma arma na minha cabeça, ninguém me obrigou a fazer o que eu não quis fazer. Pura e simplesmente eu queria honrar um compromisso que eu tive com a Lorena. Se eu estou hoje onde eu estou, eu devo muito à Lorena, porque ela me apoiou na minha campanha em 2012 para vereador.
Ela me apoiou, ela me levou nos lugares, ela pediu voto para mim, me abraçou. E só que em janeiro a cobrança veio. E a Lorena me cobrou, que era o momento de eu retribuir aquilo que ela fez por mim. E aí acabou eu votando para coligar com o PMDB. Eu era o único membro do diretório que tinha 2 votos. E querendo ou não, esses 2 votos fez a diferença, porque no final foi 24-21. Se eu tivesse votado, ia dar 23-22. E a gente iria estar coligado com o PT. Fiquei uma semana ruim sem sair de casa, triste pelo que eu fiz. Mas por quê? Durante 4 anos trabalhei com o PT. E de um dia para o outro tu mudar, assim, ir para outro partido. Tanto que durante a campanha para prefeito, eu não consegui ir para a rua pedir voto para Copichina. Pois como é que eu pedi voto para uma pessoa no qual eu não conhecia? E falar mal de uma pessoa que eu trabalhei 4 anos com ele, e isso não é do meu feitio. Jamais eu vou falar mal de uma pessoa que me deu a oportunidade de chegar onde é que eu estou hoje, que também foi o caso do Tarcísio. Só que naquele momento pesou mais a questão Lorena do que a questão Tarcísio. E a sua lealdade para com a Lorena. Sim, eu fui leal à Lorena. Mas quando eu se falo, né, a questão do que aconteceu no PDT, na questão do Tarcísio, eu também fico sentido. Porque o Tarcísio também foi uma pessoa que sempre gostou de mim, elogiou meu trabalho, me cobrou quando teve que cobrar, mas também soube elogiar quando tinha que elogiar. Sou muito grato ao Tarcísio também. Só que assim, a questão da Lorena pesou mais naquele momento ali. Pois a Lorena me abraçou, me levava nos lugares. E eu não vou negar, aquela situação me deixou bem triste em janeiro. Sabendo que depois do que eu fiz, mudou todo o rumo de uma eleição. Hoje, quem sabe, a gente não podia estar de vice do Luiz. Quem sabe as coisas dentro do PDT não estariam melhor. E até nós voltar a ter um contato novamente dentro do PDT foi muito difícil dentro do PDT. Porque eu não era visto com bons olhos lá dentro. Mas, graças a Deus, as coisas estão se encaminhando. Eu e o Lucas voltamos a conversar, a gente não tinha conversado. Depois acabou que o Lucas, né, para que os nossos telespectadores entendam, o Lucas foi eleito presidente da casa e como presidente da casa ele assumiu a prefeitura nesse período, né, da eleição suplementar. Então o PDT voltou ao governo por meio do Lucas, né? Sim. Só que assim, a eleição para presidente, ela aconteceu antes da eleição do diretório, da eleição do diretório, a eleição para a mesa foi no dia 1º. O Lucas, naquele momento, ele já foi eleito o prefeito, consequentemente o prefeito. Só que da eleição foi no dia 8 de janeiro dentro do PDT. Só que nessa questão de uma semana, as coisas começaram a andar para um rumo que eu não gostei. E disso ajudou também na minha votação no dia 8 de janeiro, no qual eu votei pela coligação com o PMDB. Mas assim, eu quero deixar bem claro que eu jamais falei mal do PT, até porque eu não tenho que falar mal deles. Se alguém tem que falar mal, eles poderiam falar mal de mim, pelo que aconteceu naqueles 7 dias ali. Mas eu acredito que os 4 anos eles não têm nada para falar de mim, como eu jamais falei mal deles, porque como eu jamais falei de nenhum patrão meu. Trabalhei 4 anos com eles, como é que de uma hora para outra eu vou sair e não falar mal deles? E não é do meu feitio. Só que graças a Deus as coisas se encaminharam. Voltei a conversar com o Tarcísio, que eu acho que ele também ficou chateado comigo, e está no direito dele de ficar chateado. Assim como o Lucas, como vários membros do diretório do PDT, a gente voltou a conversar. Coisa que naqueles 3 meses a gente esteve afastado. Mas aos pouquinhos as coisas estão se encaminhando para nós voltar a ser um PDT unido. Uhum. E mudando um pouquinho de assunto, né, o senhor... como é que foi esse apoio da sua família? O senhor já falou um pouquinho no início, né? O senhor é casado, tem 3 filhos e o mais novo deles, o Samuel, com poucos meses, né? Como é que o senhor concilia a família e a vereança, já sabendo, né, que não tem hora para ligar? Como é que o senhor concilia isso? Não tem sido fácil ser pai, ser marido e ser vereador ao mesmo tempo, mas a gente tem que reservar um pouquinho de tempo a cada um. Mas, na verdade, 80% do meu tempo eu tenho deixado mais para política e tenho deixado 20% somente para minha família. Mas, assim, ainda não casei, por enquanto eu sou só noivo. Estou 16 anos enrolando a minha esposa, a gente está 16 anos junto e a gente noivou agora no dia 12 de junho, que a gente noivou. Depois de 15 anos a gente noivou.
E pretendo casar, mas por enquanto a gente está se conhecendo ainda. Quem sabe mais de 16 anos eu não vou casar. Se conhecendo 15 anos, 3 filhos. E na questão dos meus filhos é muito engraçado assim, a situação quando eles nasceram. O meu menino mais velho, ele vai fazer 14 anos agora, dia 20. E a minha mulher, ela engravidou e o filho nosso nasceu logo após eu começar a trabalhar dentro da empresa, na Matricinas. Foi 2, 3 meses depois de eu estar trabalhando dentro da empresa, o meu filho veio a nascer, o primeiro. E o Samuel, o Pedro, é tanto filho que eu até me confundo. Aí o Pedro, que tem 5 anos também. A minha mulher me engravidou na época que eu estava desempregado, em 2008. Eu tinha saído da empresa, a Matriz Vale, tinha saído dela. E em 2009, janeiro de 2009, nasceu o Pedro. Eu estava desempregado naquele momento, minha mulher estava grávida. E logo quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, ele nasceu. E o Samuel não foi muito diferente também. Logo após a campanha ali de 2012, outubro de 2012, em novembro a gente foi descobrir que a minha mulher estava grávida novamente. E ele veio a nascer agora no dia 24 de junho. Foi tudo pertinho, foi eu começar a trabalhar em alguma empresa, ou na matrizaria, ou na prefeitura, ou ser vereador, que logo veio outro filho junto. E eu até estou preocupado com a outra eleição. Vai que eu me volto a concorrer e me reelejo e vem outro filho, mais um menino aí, é dose também, né? Mas, então, é bem difícil cuidar dos 3 filhos e ser vereador ao mesmo tempo. E são tudo idades diferentes. Eu tenho um de 14, um de 5, um de 4 meses. Que nem ontem, domingo, eu queria ter ido a Gramado junto com meu filho, que ele joga numa escola de futebol, o Degafute, na Rondônia. Só que não deu para ir, porque eu também tinha uma festa de criança para levar o do meio e o pequenininho. E no sábado eu saí com o pequenininho, fui levar ele na base aérea de Canoas, sendo que o grande não queria ir junto, porque ele já acha que ele é homem, daí ele acha que isso é programa para criança, sabe? E fica difícil até dentro da tua própria casa tu conciliar um pouco por causa da questão da idade. E tu tem que ter uma atenção para tua esposa também, para tua família. Eu tenho deixado a desejar um pouco a minha mãe também, que era uma pessoa que todo dia eu ia almoçar na casa dela. E hoje, infelizmente, eu não vou nem na casa dela e nem na minha casa almoçar, às vezes. Por isso, estar sempre na corrida o dia inteiro, o dia todo, sabe? Uhum. E o senhor, né, já foi, para quem acompanha os trabalhos aqui na Câmara, vê que o senhor já foi várias vezes à tribuna, né, agradecer a sua família pelo apoio, né, que o senhor acha que é fundamental para ter chegado até aqui, em especial o seu sogro. Fala um pouquinho da sua relação com o seu sogro. Nossa, a relação do... Até é engraçado falar do meu sogro, porque quando eu falo dele até me emociona. Porque eu tenho meu sogro assim como um ídolo, sabe? Para mim é Deus no céu e ele na terra. Porque há 14 anos atrás, quando eu conheci a filha dele, ele era um homem rico. Ele tinha bens, ele tinha empresa, ele tinha casas, tinha carro, tudo. E um tempo depois, meio ano depois de eu estar namorando a filha dele, ele perdeu tudo. E ele para mim é um exemplo de pessoa, pois ele nunca precisou roubar, matar ou passar a perna nos outros, por ter perdido tudo que ele perdeu. Ali ele foi trabalhar de motorista de ônibus, no qual ele é fã até hoje do Jair Foscarini. Ele não é fã do PMDB, e sim do Jair, pois no momento que ele precisou, o Jair foi uma pessoa que estendeu a mão para ele. Ele foi ser motorista. Imagina uma pessoa que ganhava dinheiro, ele tinha uma empresa de calçado, no qual exportava para fora do país também e para dentro do Brasil. Exportava para dentro do Brasil e para fora também. E perder tudo de uma hora para outra, tinha casa, perderam casa. Hoje ele mora numa casa de 2 quartos, num terreno grande, mas a casa pequena. E o Jair Foscarini abriu a oportunidade para ele vir a ser motorista, que ele estava desempregado. E ele trabalhou quase 10 anos de motorista de ônibus, na empresa Creus e depois na Hamburguesa. E ele nunca desanimou. Aí depois ele montou um depósito de gás, no qual ele está bem até hoje, o Beto, aí agradeço a ele, porque poucas pessoas sabem, mas no começo a gente, não digo que a gente passou fome, mas a gente comia ovo com arroz meio-dia e de noite só invertia, era arroz com ovo, sabe? E ele nunca desanimou, ele sempre passou para nós assim, que amanhã vai melhorar, que amanhã vai melhorar, e realmente melhorou. Se eu estou hoje, onde é que eu estou hoje, eu devo muito a ele, a minha família, a minha esposa, aos meus amigos, a todos, porque eu jamais poderia chegar, mas especial o Beto. O que esse homem fez para mim, eu acho que eu jamais vou conseguir fazer para os meus filhos o que ele fez pelo genro dele. Imagina uma pessoa fazer isso por um genro.
Até é engraçado falar dele assim, pois a gente passou fome, a gente passou aperto financeiro, a gente teve nossas brigas, como qualquer família tem, a gente nunca foi uma família perfeita, mas nem por isso a gente deixou de se gostar, de se amar. E devo muito a ele. Se eu sou hoje o que eu sou hoje, se eu ainda estou hoje, devo muito a ele, porque ele foi uma lição, ele me deu uma lição de persistência, sabe? É isso que eu devo falar do meu sogro aí. Então tá, vereador. Para encerrarmos, então, quais são as suas expectativas para os próximos anos de mandato como vereador? Espero trabalhar mais, mas trabalhar melhor, porque eu acho que eu tenho trabalhado muito, mas até acho que eu tenho trabalhado um pouco errado, sabe? Eu quero me organizar para 2014 a trabalhar mais direito, porque não adianta estar trabalhando, tá em 500 lugares ao mesmo tempo, tu não saber divulgar o teu trabalho. Às vezes eu prefiro tu estar em 50 lugares e saber trabalhar esses 50 lugares direito. E para 2014 eu espero trabalhar muito mais, mas trabalhar mais direito e tocar o barco para frente aí. Vamos ver o que vai dar em 2014 aí, daqui a alguns dias tem eleição da mesa da Câmara também. Vamos ver quem vai ser o novo presidente ano que vem. E a partir daí, quem sabe a gente fazer parte da mesa ano que vem, que esse ano eu abri mão. Mas ano que vem eu gostaria de fazer parte da mesa da Câmara. Também não ambicio ser presidente, não vou negar, nesse primeiro momento não tenho vontade. Nesses 4 anos eu abro mão de ser presidente, mas se na próxima eleição voltar a ser vereador e me reeleger, quero ser presidente, aí sim. Mas nesses 4 anos, até porque o PDT já foi um ano, está sendo esse ano. E daí temos que abrir mão para os outros partidos também. Vamos ver, 2014 eu espero ser muito melhor que 2013. E obrigado pela oportunidade que vocês deram para mim divulgar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da minha vida, desde lá de 94 até o dia de hoje. Aí. Obrigado a todos vocês aí. Tá certo, então. Esse foi o vereador Cristiano Koller, do PDT. No próximo programa, nós estaremos de volta com a história de mais um vereador da atual legislatura. Até lá!